Um menino nos foi dado há tanto tempo atrás e mais de 2000 anos depois a gente está aqui, lembrando da história desse menino que nasceu numa região bastante simples, num lugar que não tinha absolutamente nada em termos de comunicação de massa, mas a vida desse menino, a história desse menino acabou rasgando a humanidade em duas partes, antes e depois dele. Esse é o sentido do Natal. E nós estamos celebrando o Natal justamente para resgatar a história importante desse menino que passou não apenas pela história da humanidade, mas também pela história da nossa vida e tem dividido a nossa vida em antes e depois de termos o conhecido. A cada ano que passa, mais e mais pessoas celebram o Natal sem a menor consciência da sua relação com a pessoa de Jesus. E dizer isso é praticamente um clichê, não é verdade? As pessoas se preocupam mais com o consumo, as pessoas se preocupam mais com a possibilidade de fazerem algumas viagens, de se encontrarem com os seus familiares. Vocês que conhecem bem o Leandro Carnal, sabem da sua posição com relação a Jesus, com relação a Deus. Ele é um filósofo ateu e ele é uma das pessoas que ressalta a importância de um Natal laico, de um Natal que não tem nada a ver com Jesus. Numa das entrevistas que ele concedeu a um canal de televisão, ele disse assim: há mais ou menos 120 ou 140 anos, o conteúdo religioso do Natal foi esvaziado em detrimento do seu conteúdo comercial. O símbolo religioso do Natal, o presépio, diminuiu e entrou em ascensão o símbolo comercial, que é o Papai Noel. Recentemente o Natal perdeu campo também para a festa do final do ano. Gradativamente a passagem do ano acabou sendo tida como mais preciosa, mais importante, mais austera. Daí o Natal tornou-se uma festa familiar. Assim como o Thanksgiving nos Estados Unidos, ou como se diz em São Paulo, o Natal tem que ser com a família, o Ano Novo pode ser feliz. Isso para quem não gosta de família, né? Para quem gosta de família, Natal é tempo de família, é tempo de ser feliz com eles também. Ele continua dizendo: ter um Natal, uma data que eu escolho para estar com a família é fundamental, é um momento feliz. Agora percebam, independentemente da carga simbólica que eu dou a ele ou não, independentemente da minha fé, independentemente da lembrança do que fez Jesus, independentemente da transcendência que eu ofereço à celebração dessa data. Eu adoro o Natal e diria a todos: Feliz Natal, pois é melhor ter um Feliz Natal do que um dia comum. Um filósofo ateu tentando defender a ideia de um Natal laico, de um Natal mais esvaziado, não um Natal comercial, mas um Natal familiar. É bom estar com a família no tempo de Natal, é muito bom visitar a casa da avó, é muito bom visitar os primos, receber as tias, mas Natal na essência não é isso. E tentar esvaziar, como está fazendo o Leandro Carnal aqui, esvaziar o Natal desse sentido, que nos leva a Jesus e a obra dele na nossa vida, é empobrecê-lo de tal forma a fazer com que ele perca o seu sentido, perca a sua razão de existir. Esse pensamento tem sido consolidado na vida de muita gente. Há um tempo atrás, em 2008, foi realizada uma pesquisa por um jornal chamado Diário do Nordeste, e algumas crianças falaram a respeito do que é o Natal para elas. Olha que interessante. Dante Araújo, de 13 anos, do Colégio Cristos: o Natal é muito bom porque significa que toda a minha família vai estar reunida neste dia. Para mim, o Natal também significa receber presentes. Cristo ficou apenas no nome da escola, né? Porque não tem Jesus na compreensão dessa criança a respeito do Natal.
Para muitas crianças que não têm família por perto, de fato é significativo ter família nesse dia. Para gente que não tem presentes, receber presentes é muito legal, é muito joia, mas esvaziar o conteúdo do Natal, tornando uma celebração sem Jesus, é algo muito complicado. Noa Paula, de 12 anos, do colégio Equipe, diz na mesma direção: é uma data em que você pode estar com as pessoas que você gosta, reunir com os amigos e família para comemorar, é ótimo, sempre traz alegria e paz. A pergunta que surge para a gente é: paz da onde? Alegria fruto do quê? Da simples euforia de rever os amigos, de rever os parentes, de cortar um pedaço de peru, de fazer um brinde com uma champanhe gostosa? Alegria essa que é muito passageira, é muito efêmera. Vitor Ximenes, de 9 anos, do colégio Santa Cecília: nesta época as pessoas ficam mais alegres e todos gostam de celebrar com muito amor. No Natal, vamos todos para a casa da minha avó. Um monte de criança por aí sendo influenciada por essa visão de um Natal laico, de um Natal que não tem nada a ver com Jesus. Tão vazio quanto um Natal sem Jesus é um Natal onde a identidade de Jesus é concebida de maneira distorcida e equivocada. Tão complicado quanto ter uma festa comercial, uma festa familiar no dia 25, simplesmente, é a gente olhar para Jesus, mas concebê-lo de maneira pequena, de maneira tímida, oferecendo para Jesus alguns contornos que, na verdade, não traduzem o que na realidade Ele é, e o que na realidade Ele veio fazer no nosso meio. A maioria das distorções a respeito da identidade de Jesus surge quando nós tentamos, em primeiro lugar, compreendê-lo dissociado da sua história passada. A Bíblia diz para a gente que a história de Jesus não começa na manjedoura. Ela não é a história de um menino que nasceu bonitinho, que de repente deu certo porque foi obediente aos pais, assumiu para si uma moralidade acima da média. Essa não é a história de Jesus. A Bíblia nos afirma que a história dele é muito anterior a isso. A Bíblia nos afirma que Jesus estava com Deus no princípio da criação de todas as coisas, e o universo, segundo a palavra, foi gestado dentro do próprio Cristo. O mundo não seria o que veio a ser se não fosse gestado dentro dele. Nós somos fruto do poder dele, nós somos fruto da graça dele, nós somos fruto do amor desse Deus maravilhoso. Mas à medida em que a história foi passando, nós nos afastamos de Jesus, nós nos afastamos de Deus, e o mundo passou a provar das marcas da separação de Deus. Então, esse mesmo Jesus que estava com Deus no momento da criação, começou a ser anunciado pelos profetas. Deus dizia através dos profetas: eu vou enviar aquele que vai restaurar todas as coisas. E como disse o pastor Túlio, durante a liturgia, 7 séculos antes do nascimento de Jesus, alguns homens davam detalhes extremos, minuciosos a respeito de como a vinda de Jesus se daria. A dica, por exemplo, de onde aconteceria especificamente o nascimento de Jesus, as condições sobrenaturais que dariam origem a chegada desse Deus maravilhoso que veio para restaurar todas as coisas. Se a gente não considerar essa história passada no momento do Natal, a gente empobrece a consciência a respeito de quem é Jesus, e dessa forma a gente comemora um Natal pobre. Em segundo lugar, como distorção a respeito da identidade de Jesus, isso acontece quando a gente quer compreendê-lo dissociado da sua história futura. É isso mesmo. A gente precisa conhecer o que aconteceu antes da vinda dele na manjedoura, mas a gente precisa conhecer também aquilo que aconteceu depois da sua maturidade,
depois da sua morte, porque essas narrativas dão para a gente um pano de fundo mais importante para nós definirmos quem de fato foi Jesus. É mais ou menos o que acontece quando a gente para assistir aquele filme O Sexto Sentido. Vocês lembram desse filme, O Sexto Sentido? História de uma criança que sofria muito porque ele dizia ver pessoas mortas. I see that people. E de repente se aproxima dele um psiquiatra dizendo: menino, chega para cá, eu vou cuidar de você. E ele tenta o filme inteiro cuidar da alma daquele menino, dizendo: olha, essas coisas não existem, essas coisas não acontecem. E você fica dizendo: é verdade, isso não acontece. No final do filme, o menino tem uma conversa com o psiquiatra, onde ele diz: só você não percebeu, mas você é uma das pessoas mortas que eu vejo. E a ficha daquele menino, daquele psiquiatra cai, a ficha da gente que está assistindo também o filme cai, e a gente pensa assim: puxa vida, como eu não percebi essa história durante o filme inteiro? Então, quando a gente fica sabendo dessa notícia, não tem como a gente voltar ao filme e assisti-lo de novo sem vê-lo com olhos diferentes. A história futura de Jesus nos dá as lentes necessárias para nós ponderarmos a respeito de quem de fato Jesus é. Não tem como olhar para Jesus e ter uma compreensão exata, menosprezando a importância da sua história passada e também abandonando a sua história futura. E é exatamente sobre a sua história futura que nós vamos tratar hoje em Apocalipse capítulo 5. Normalmente a gente olha para esse título, Apocalipse, e a gente imagina assim um livro que fala de desgraças. Deixa eu antecipar uma coisa para você: se tem um livro que não fala a respeito de desgraça, esse livro é o livro do Apocalipse. Pelo contrário, ele foi escrito para gerar muita esperança no coração de inúmeros discípulos de Cristo que estavam passando por um momento de intensa perseguição por causa da sua fé. Acompanhe comigo a partir do versículo 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra.
Então olhei e ouvi uma voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Só para a gente entender o contexto dessa passagem e dessa forma ganhar um pouco mais de profundidade na compreensão da mensagem, João, discípulo de Jesus, exilado na ilha de Pátimos por causa da perseguição aos cristãos, teve uma visão e viu uma porta aberta no céu e foi convidado a conhecer uma nova realidade. A história conta, e não a Bíblia, a história conta, a tradição conta, que os algozes dos cristãos partiram para cima deles e eles eram muito vorazes. Alguns cristãos eram jogados em chapas quentes, outros em tonéis de óleo fervendo, e algumas dessas coisas acabaram acontecendo com João. Mas a história conta, a tradição conta, que não foi possível matar João. Então, depois de inúmeras tentativas de matar aquele discípulo de Cristo, e eu imagino o estado deplorável no qual ele se encontrava, ele foi exilado numa ilha distante do continente, uma ilha chamada Pátimos. Ali ele vive sob a guarda do exército romano, passando privações, morando dentro de uma caverna provavelmente muito fria e muito úmida. Ele teve então, nesse contexto, nesse lugar, uma experiência, uma visão, e ele foi arrebatado ao terceiro céu e passou a descrever algumas visões que ele havia tido. Ele foi convidado a conhecer uma nova realidade. Para um minutinho aqui. De cara, esse texto vem para mostrar a gente o seguinte: a realidade última da nossa vida não é aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Às vezes, quando a gente enfrenta um problema, uma adversidade, a gente finca os olhos no exame médico, a gente finca os olhos no extrato bancário, a gente finca os olhos naquilo que os nossos filhos ou o nosso cônjuge acabou dizendo sobre nós, e a gente começa a se amargurar, a gente começa a nutrir algumas coisas extremamente ruins dentro da gente. Desesperança começa a nos abraçar e a gente vai perdendo a capacidade de crer em dias melhores pela frente. Nesse momento, João é chamado para enxergar uma realidade por cima daquilo que os olhos dele conseguiam ver. Seja qual for a realidade na qual você se encontra, no meio dos problemas, no meio das adversidades, no meio das doenças, há uma realidade que os nossos olhos humanos não conseguem enxergar, que as nossas mãos não conseguem apalpar. Nós somos seres limitados e a história não se resume ao que nós, seres limitados, conseguimos determinar ou alcançar a partir dos nossos sentidos. Há uma outra realidade. Há uma outra realidade. Essa é uma notícia extremamente positiva para pessoas que descobrem que estão no finalzinho da vida, ou que tem pessoas próximas a ela chegando no momento final. A nossa morte não determina
o fim da existência. Há uma realidade maior, há uma realidade eterna. É isso que Deus procurou mostrar num primeiro momento a esse seu filho que estava sofrendo demais dentro da ilha de Patmos. Em segundo lugar, a primeira coisa que ele viu foi um trono supremo nos céus, no qual havia alguém assentado, alguém cujo nome ele mesmo não se arriscou a pronunciar. Isso aqui tem a ver com a cultura judaica, do cuidado deles em não escrever e não mencionar o nome de Deus. Eles consideravam Deus tão santo, tão puro, que eles não citavam o nome do Senhor, eles não escreviam sequer o nome do Senhor. Essa notícia também é muito importante para a gente. Há um trono acima daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, na realidade que transcende aquilo que os nossos sentidos percebem. Há um trono, há um rei. O mundo não é fruto do acaso, das casualidades, das circunstâncias, das meras explosões que não tem por trás delas absolutamente ninguém. O mundo foi criado por um Senhor, e existe um trono nos céus, nessa nova realidade, capaz de determinar absolutamente tudo o que acontece por aqui. Em terceiro lugar, para a gente compreender o contexto, ao redor do trono, João também viu 24 anciãos e 4 seres viventes que o adoravam. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A Bíblia diz que por conta do nosso pecado nós não conseguimos enxergar a Deus. Nenhum homem viu a Deus com os seus próprios olhos. E é exatamente por isso que a gente vive entre a fé e a dúvida, entre a adoração e o receio. Você já se sentiu assim? Intimidado em alguns momentos por conta das circunstâncias que te rodeiam, mas será que de fato existe Deus? Uma vez um dos meus filhos perguntou para mim: pai, você não tem dúvidas a respeito da existência de Deus? E eu respondi para ele da maneira mais franca possível: ô meu filho, claro que sim, porque dúvida só tem quem crê. Quem sabe não precisa crer, e logo não tem dúvida. A dúvida é inerente daqueles que são limitados, têm a consciência de que há um Deus, mas não sabem tudo. Nós estamos diante de um mistério enorme, e isso causa em nós muitas vezes essa desestabilização, essa falta de fé. Por outro lado, diz João, aqueles que o veem na nova realidade, nos céus, não tem dúvida, porque eles estão vendo o Senhor, eles estão vendo o trono, e eles sabem que existe um ser que cria e governa todas as coisas. Por isso, esses seres viventes, esses 24 anciãos proclamam o tempo todo: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eles não têm dúvida alguma, porque eles veem. Para eles, Deus tem caráter, Deus não brinca com a gente. Deus é um ser que conhece o começo, o meio, o fim. Ele não se surpreende, Ele é grande, Ele é poderoso e merece o tempo todo a adoração que parte dos nossos lábios e dos nossos corações. Em quarto lugar, em seguida João viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, selado por dentro e por fora, que não podia ser aberto por ninguém. Um livro. E quando a notícia de que esse livro não podia ser aberto por ninguém surgiu, João chorou
muito. A expressão utilizada aqui é: João chorou copiosamente, sem parar, sem conseguir conter as lágrimas, sem conseguir conter os soluços. Aí a gente faz algumas perguntas para o texto. A primeira delas e mais óbvia é: que livro é esse? O que há de escrito nas páginas desse livro? Porque esse livro foi selado com 7 selos. E por que João chorou tanto quando ouviu a notícia de que esse livro não poderia ser aberto e não poderia ser lido por ninguém? Que livro era esse? Esse era o livro da redenção da terra. Esse era o livro da redenção de toda a terra. Para a gente entender isso aqui, eu vou precisar da sua paciência. Você vai precisar vir comigo um minutinho, entender um procedimento histórico que acontecia lá em Israel, para você conseguir se aprofundar nesse conteúdo aqui. Quando uma família de Israel se endividava, ela escrevia um documento arrendando a terra ao credor e o selava com 7 selos, deixando esse livro nas mãos de um juiz. A posse da terra só poderia ser restituída se o preço fosse pago ou se passassem 50 anos. Deus distribuiu a terra para o povo dele. Deus sabia dos pecados de cada um e sabia da possibilidade do endividamento, e logo estabeleceu uma ordem: se vocês se endividarem, vocês não podem vender a terra, vocês não podem passar a terra para outro, vocês podem no máximo arrendar a terra. E esse arrendamento vai acontecer através de um contrato, com as cláusulas de pagamento. E se em algum momento você conseguiu dinheiro para pagar essa dívida, esse livro volta para as suas mãos e você volta a ter a posse da terra. A imagem de Apocalipse é retirada exatamente desse contexto, e ela procura nos mostrar o seguinte: a terra que nos foi dada pelo Senhor, na qual nós habitamos, recebida pelos nossos pais, foi perdida por conta do nosso endividamento. E que dívida é essa? O nosso pecado. O nosso pecado, o nosso distanciamento de Deus fez com que a gente perdesse a autoridade sobre a terra, o governo sobre a terra, e isso passou a ser exercido por um grande inimigo nosso, que a Bíblia chama de Satanás. Nós perdemos tudo e agora o mundo jaz no maligno. O livro era o livro da redenção da terra. Está dando para perceber o porquê do desespero de João, chorando copiosamente porque não tinha ninguém que podia pegar esse livro, porque não tinha ninguém que poderia ter acesso ao conteúdo escrito nele. Em segundo lugar, esse era o livro do controle sobre toda a história. O livro do controle sobre toda a história. No capítulo 6 de Apocalipse, nós percebemos o seguinte: à medida em que os selos foram sendo abertos, eventos políticos, sociais e cósmicos começaram a acontecer. Ou seja, o livro em questão era o livro de toda a história. Quem tivesse a posse desse livro teria a condição de conhecer o passado, o presente e o futuro. E somente quem conhece o passado, o presente e o futuro pode intervir na história, determinando rumos e consertando realidades que foram estragadas. Que livro era esse? O livro da redenção, da posse da terra, e o livro do controle sobre toda a história. Quem é digno de abrir o livro? Disse um dos anjos. E a resposta veio imediatamente: ninguém. Ninguém, nem nos céus, anjos e arcanjos, podem
governar sobre a terra, podem mudar as realidades de sofrimento que a gente passa por aqui. Portanto, tome muito cuidado quando você ouvir a respeito de alguém que acessa determinados anjos, que acessa determinados arcanjos, determinados serafins, e que consegue mudar a realidade da sua vida, resolvendo os seus problemas financeiros, resolvendo os seus problemas conjugais, porque ninguém nos céus foi achado digno de ter a posse desse livro, tendo controle sobre toda a história. Ninguém nos céus, ninguém também na terra, nem os reis, nem os governadores, nem os grandes imperadores da história conseguem imprimir aquilo que eles intentam. Por quê? Porque eles não são dignos, porque eles não são os donos dessa propriedade, eles não determinam com poder o curso da história. Tem gente que no meio de uma polarização política semelhante à que a gente está vivendo no Brasil, vive colocando a sua esperança em um dos lados. Não, a minha esperança está na esquerda, eu continuo acreditando que a esquerda vai transformar o país. Enquanto isso, outros começam a colocar a sua esperança na direita. Não, é a política capitalista, é essa direita que vai mudar o mundo. Não vai ser nem a esquerda, nem a direita, nem o meio. Sabe por quê? Porque nenhum homem foi encontrado com poder suficiente para alterar o curso da história. Ninguém. Isso não significa que a gente não deva se envolver com política, mas isso significa que a gente não deve colocar precipitadamente a nossa confiança nessas coisas. Os homens são falhos, tanto os homens de esquerda quanto os homens de direita. Os homens do meio também são falhos, nós somos falhos. Nem os religiosos têm poder para alterar o curso da nossa vida, para acrescentar um palmo à nossa existência, um real sequer à nossa riqueza, à nossa prosperidade. Nenhum. Não se deixe enganar por gente por aí dizendo: viu, se você não conseguiu nessa igreja, eu conheço uma outra. Se você não conseguiu com a oração desse pastor, eu conheço um outro. Se não é pastor, é um outro sacerdote, é um outro pai, é uma outra mãe. Esquece desse negócio, porque ninguém foi achado digno, nem nos céus e nem na terra. O texto diz que também não foi achado ninguém digno de abrir o livro debaixo da terra. Os antigos entendiam que embaixo da terra era o lugar dos mortos. Muita gente ao longo da história tem colocado a sua esperança naquilo que os mortos podem fazer por eles. O texto bíblico de Apocalipse diz: não há ninguém entre os mortos, ninguém entre os mortos que possa nos ouvir, que possa acolher as nossas petições e que possa mudar o curso da nossa história, porque eles não são donos da história, porque eles não têm poder, porque eles não têm autoridade, nem os mortos, nem os demônios, ninguém. Está dando para entender um pouco da chateação e da tristeza daquele que chorava copiosamente, o discípulo João. Ele chorava porque sem a abertura daquele livro, a terra estaria à mercê das inúmeras investidas daquele que ficou com a terra, o maligno. E não é assim que muitos de nós nos sentimos? Às vezes atropelados por forças malignas. Não é raro eu ouvi pessoas me procurando, dizendo assim: Renato, eu estou com a sensação de que alguém fez algum trabalho para mim. Eu estou com a sensação de que alguém moveu forças malignas para me destruir. Eu tenho a sensação de que eu estou sendo moído pelo inimigo da minha alma. Ele também chorava copiosamente, porque sem a abertura daquele livro, a história estaria toda desconhecida e não poderia ser editada.
Você imagine só, ninguém sendo capaz de conhecer o futuro, ninguém sendo capaz de perceber as armadilhas que estão sendo postas à nossa frente para poder nos orientar, para poder nos direcionar. Nós estaríamos à mercê de qualquer tipo de cilada, de qualquer tipo de manipulação maligna. Mas então, um dos anciãos se aproximou de João e disse: não chore, enxugue as suas lágrimas. Não há mais motivo para você se desesperar. Não se desespere mais. Sabe por quê? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Alguém foi achado digno, Cristo foi achado digno de abrir o livro e de tomar nas suas mãos o curso de toda a história. Por que Cristo é digno de abrir o livro? Primeiramente porque Ele é forte, é isso que a visão de João nos conta. Capítulo 5, verso 5a: não chore, eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Ele é leão, Ele é forte e Ele é poderoso. É exatamente o que a gente vem tentando estabelecer a partir desta série aqui na comunidade. A concepção de um Jesus que não é um menino frágil, limitado, que precisa da gente, senão ele quebra. Jesus não vai quebrar se a gente simplesmente não se aproximar dele. Ele não vai se sentir desestimulado e vai desistir da vida se a gente não se render à adoração a ele. A igreja dele não vai quebrar se a gente não oferecer os recursos financeiros. Sabe por quê? Porque ele é forte, ele é poderoso e ele é capaz de conduzir todas as coisas sozinho, sem contar com absolutamente nada vindo da nossa parte. Ele é forte e Ele é poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, nós temos a seguinte notícia: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Que imagem que foi plantada para a gente, né? A gente às vezes não consegue perceber com os nossos olhos, porque nós somos frágeis e limitados, e vem o texto bíblico dizendo: existem forças espirituais conspirando contra você, sim. E esse inimigo que conspira contra você é forte, é leão, e tem o poder de te destruir, sim. Mas no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 21 e 22, nós temos uma boa notícia. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Eis que surge o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, que veio para vencer, e os despojos do inimigo foram completamente divididos e espalhados. Quem governa a partir da vinda de Jesus não é mais Satanás, não é mais o inimigo das nossas vidas, mas o Senhor que colocou os pés na história, e nada escapa ao seu controle. Ele é digno porque Ele é forte. Em segundo lugar, porque Ele é também real, no sentido estrito da sua realeza. Ele não é um estereótipo, um aventureiro. Ele é um puro sangue. Não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Essa expressão é sempre muito utilizada na Bíblia. Talvez você já tenha lido ou até mesmo ouvido algumas canções que falam a respeito da raiz de Davi. Por que isso acontece? Porque foi prometido aos antigos que o Deus encarnado viria
da descendência desse homem chamado Davi. E os judeus acreditavam piamente que dessa linhagem apareceria o Deus Todo-Poderoso para redimir toda a história. É por isso que no Evangelho de Mateus, a genealogia de Jesus começa apontando a relação estrita entre Jesus e aquele que foi rei dos judeus no passado. Jeremias 23, 5 e 6 diz: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Levantarei para Davi um renovo justo. Levantarei para Davi um renovo justo. Jesus não é um aventureiro. Ele é o cumprimento expresso das promessas de Deus para restaurar a sua justiça sobre toda a terra. Em terceiro lugar, porque Cristo é digno de abrir o livro, porque Ele pagou o preço. É o que diz também o versículo 5: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, pagou o preço. Lembram-se da história que eu acabei de contar para vocês? Quando alguém se endividava e precisava arrendar a terra, escrevia-se isso dentro de um livro, o selava com 7 selos e o colocava na mão do juiz. Quando surgia alguém capaz de pagar o preço, esse livro era tomado de volta. Ele pagou o preço para restituir a nós a terra. Irmãos, quero lembrar-lhes que o evangelho que lhes preguei, que Cristo pagou o preço, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele não morreu simplesmente, gente, porque ele foi atropelado por pessoas maldosas, porque ele não foi sábio na hora de pensar e ponderar acerca dos seus passos. Ele voluntariamente se entregou para morrer no meu lugar, no seu lugar, para pagar a dívida que nós tínhamos contra o Deus Pai. E a prova de que esse preço foi aceito, de que esse sacrifício foi acolhido pelo Deus Pai, é que 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos, vencendo o maior de todos os inimigos, o inimigo que ninguém jamais pudera vencer com as suas próprias forças, a morte. Porque Cristo tem a posse do livro, porque Ele tem a posse do livro nas suas mãos, e é digno, devemos direcionar a Ele todas as nossas orações. Você está precisando de ajuda, você está precisando de socorro, você está precisando da intervenção desse Deus maravilhoso. É a Ele, e tão somente a Ele, que nós devemos dirigir as nossas orações. Ele é digno, ninguém mais, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, apenas Jesus, somente Cristo. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que maneira de descrever a chegada das nossas orações diante de Jesus, em taças de ouro, tidas como preciosas, derramadas na presença de Jesus, subindo até Ele como um incenso precioso. Nenhuma das suas orações, nenhuma das minhas orações ficou no vazio ao longo da história da nossa vida.
Nenhuma. Eu me lembro um tempo atrás que a gente tinha um grupo pequeno numa casa que eu morava no centro de Sorocaba, e uma pessoa que chegava nesse grupo sempre dizendo assim: eu tenho uma oração, eu tenho um pedido. E ela orava, e na semana seguinte ela chegava toda emocionada, e antes da gente dizer qualquer coisa, ela começava a chorar e começava a dizer: Deus respondeu minha oração, Deus respondeu minha oração, Deus respondeu minha oração. E ela fazia mais um pedido, e na semana seguinte ela chegava emocionada dizendo: gente, vocês não têm ideia o que aconteceu. E a gente olhava para o lado e dizia assim: será? Não aconteceu, é isso mesmo. E ela contava para a gente o que tinha acontecido, e ela contava para a gente o que tinha acontecido. E isso aconteceu por algumas semanas. Que lindo é perceber essa história de que Deus ouve as nossas orações, de que Deus responde às nossas orações. Agora, ter as nossas orações respondidas positivamente não é a única maneira de nós sabermos o que Deus fez com as nossas orações. Porque às vezes Deus simplesmente delibera dizendo sim, porque a nossa vontade casa com a dele, porque o que a gente espera é o melhor para a gente. Deus sabe disso, e então ele permite e diz sim. Mas em alguns momentos para nos preservar, para não fazer com que a gente se perca pelo caminho, para não fazer com que a gente perca a nossa fé e comece a idolatrar o objeto do nosso pedido. O que ele diz com o coração doendo é não. Não. Mas ainda assim, as nossas orações são ouvidas. Nunca ficam perdidas no espaço. Nunca. Porque Cristo tem a posse do livro, devemos consagrar a Ele todos os nossos dias. Consagrar significa tornar os nossos dias separados para Ele. No Antigo Testamento, Deus pediu que o povo dele separasse um dia, porque 7 dias estavam sendo utilizados para o trabalho pesado. Ele diz: trabalhem sim, mas dediquem um dia para descansar, para me buscar. E com base na descrição do que aconteceu lá no passado, muita gente acredita que o que deve acontecer no presente, agora, na dispensação da graça, a gente usa 6 dias para a gente e um dia para Deus. Bobagem. Mentira. Depois do que aconteceu com Jesus na cruz, nós fomos convidados pelo próprio Deus, mediante o sacrifício de Jesus, a nos devotarmos por completo a Jesus, e não mais entregarmos para Ele um dia na semana, mas entregarmos os 7 dias, a nossa vida como um todo nas mãos de Jesus. E tudo o que nós fazemos, seja no trabalho durante os 6 dias, seja no nosso descanso, deve ser feito para a honra e para a glória dEle. Com o teu sangue compraste para Deus homens. Eu e você fomos comprados pelo que Jesus fez. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. O nosso trabalho não é mais o expediente através do qual a gente luta para enriquecer, a gente luta para alcançar os nossos objetivos, mas é o meio através do qual a gente faz o reino de Deus se expandir sobre a terra. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Que palavra forte essa! Nós somos comprados por Deus, e a nós foi restituído o direito de governarmos sobre a terra. O direito de governarmos sobre a terra, vivendo como reis e sacerdotes, gente que o tempo todo aponta para o Senhor, gente que o tempo todo aponta para o Senhor.
E por último, porque Cristo tem a posse do livro, devemos dedicar a Ele sempre o nosso melhor. Sempre o nosso melhor. A gente foi comprado, a gente não existe mais para a gente. Eu, Renato Camargo, não existo mais para mim mesmo. As minhas escolhas não são mais minhas, são dele. Os meus recursos não são mais meus, são dele. Os meus dons não são mais meus, são dele. Tudo o que eu tenho é dele. Ele comprou a minha vida. Todas as criaturas diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor. A palavra eulogia utilizada aqui é a palavra que nos remete ao elogio. Ele é digno de receber o nosso maior elogio. Tu és santo, poderoso, grande. Muitos de nós temos dificuldade com essa dimensão da espiritualidade, que é a dimensão do louvor, que pode acontecer através das músicas, pode acontecer através das orações, porque a gente é travado demais. Pessoas que normalmente têm dificuldade de elogiar o cônjuge, pessoas que normalmente têm dificuldade de elogiar os filhos, também vão ter dificuldade de elogiar o Senhor. Mas uma coisa é certa: aqueles que na busca pela espiritualidade redimensionam as suas palavras e começam a elogiar o Senhor, inserindo esse elogio a Deus como uma das disciplinas essenciais da vida, começam a mudar na relação com os seus pares. Quem elogia o Senhor e engrandece o Senhor com palavras carinhosas e elogiosas, consegue fazer o mesmo com distinção à sua esposa, aos seus filhos, aos seus empregados. A espiritualidade redimensiona as nossas palavras. Ao Cordeiro seja também a honra. A palavra honra tem a ver com a primazia. Primeiro é dele. O primeiro é dele. Sabe aquela história de cortar o bolo e para quem eu vou dar o primeiro pedaço de bolo? É dele, sempre dele. O melhor dos nossos talentos, o melhor do nosso dia, o melhor da nossa agenda, a primeira parte dos nossos recursos, sempre para ele, sempre para ele, sempre para ele. A glória sempre dada a ele. Sempre que nós formos elogiados, sempre que nós formos tidos como pessoas assim, fantásticas naquilo que a gente faz, o que a gente deve fazer é reconhecer que tudo que a gente fez, na verdade, foi por causa dele. E dessa forma devolver a glória para ele, para ele. Ele também é digno de todo o poder, de todo o poder. Por isso a gente deve abrir mão do controle de algumas das nossas coisas. Não sou eu que determino o que é certo e o que é errado para mim. Não sou eu que determino quais são as minhas prioridades. Não sou eu que determino quais são os meus valores. É Ele. Por quê? Porque Ele tem poder. Porque Ele é digno. Concluindo, gente, neste Natal, não esvazie a sua celebração, reduzindo-a nem ao seu aspecto comercial, nem ao seu aspecto místico e religioso. Tem duas maneiras e não uma de esvaziar o Natal. Duas: vivendo comercialmente o Natal, ou olhando para Jesus como se ele fosse um bibelô, bonitinho para colocar no presépio, na parte principal da árvore, mas longe do nosso coração e da nossa vida. Neste Natal, redimensione a sua espiritualidade, colocando o verdadeiro Jesus no meio da festa. No meio da festa. Que tal em algum momento durante a sua celebração você dizer assim: gente, chegou o momento mais importante. O que a gente vai fazer agora é agradecer ao maior presente de todos os tempos. Nós vamos orar agradecendo
o fato de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar e iniciar um processo de renovação e restauração de todas as coisas. Então a gente ora, colocando Jesus no centro da festa. Que tal a gente fazer desse Natal também um momento de colocar Jesus no centro da nossa vida? Saia do trono. O trono da nossa vida não nos cabe, não foi preparado para a gente. Tire a sua felicidade do trono, tire o seu prazer do trono central, tire a sua vanglória desse lugar, tire a sua autojustificação, a sua moral desse lugar e coloque o Jesus Todo-Poderoso, que entrou na história para nos salvar. E ainda coloque Jesus no meio da sua casa, no meio da sua família. Talvez a decisão de colocar Jesus no centro da sua família seja o que vai produzir a diferença mais significativa de todos os tempos dentro da sua casa durante os próximos meses e anos. No centro. No centro. O poderoso Deus disfarçado de menino. Vamos orar? Ó Senhor, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes exatamente o quanto a gente é volúvel e o quanto a gente facilmente se perde em meio às festas, em meio aos encontros familiares, e a gente se afasta da pessoa mais importante que existe para nós. Que neste Natal seja diferente, que Jesus seja o centro, que Jesus esteja no trono, não apenas do universo, mas da nossa vida, governando os nossos passos, as nossas palavras, e sendo aquele que dá sentido à nossa existência e à nossa vida. Faz assim, Senhor. Faz assim, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.